Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 9. Glória a Deus. 2018 vai ser maravilhoso nas nossas vidas, amém? O favor de Deus está sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Eu creio de todo o meu coração. Provérbios 3:4, você não precisa abrir, mas é o versículo pelo qual nós estamos baseando todo esse ano, que diz: então você terá o favor de Deus e dos homens. Repete comigo: então nós teremos o favor de Deus e dos homens, e vamos ter boa reputação. Amém, irmãos? As pessoas vão falar bem de nós, aleluia. Ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, íntegra, verdadeiros, fiéis. Pode falar amém, não? Se você não é, pelo menos profetize sobre você mesmo. Eu vou ser, em nome de Jesus, vou ter um bom nome, vou ser uma pessoa que não vou arrumar rolo, vou ser alguém que vou ser favorecido e vou favorecer pessoas, eu vou abençoar pessoas. Esse é o plano, o propósito de Deus para nós nesse ano 2018, amém? Eu quero só, bem rápido, quem não estava aqui no culto de passagem de ano, levanta a mão, bem rápido. Você perdeu, eu não vou repetir, De vez em quando eu gosto de usar isso, irmãos? Mas vai ter no site, em nome de Jesus também, vai me ajudar, os irmãos, aleluia. Vai dar tudo certo, nós vamos começar a atualizar isso no site. Mas eu quero só fazer a introdução do que eu fiz no culto domingo passado. Que neste ano, 2018, nós vamos ser favorecidos em tudo pelo Senhor. A coisa é tão séria que já recebi uns 2, 3 WhatsApp dizendo: pastor, o favor de Deus já chegou na minha vida, Eu fui abençoado nisso, Talvez a gente vai liberar alguns testemunhos rápido. Eu mesmo vou estar falando com a permissão das pessoas que estão mandando para mim, para minha esposa. Então assim, estão sendo realmente favorecidos já. Aí eu falei para ele: irmão, é só o começo, não fica não, tá bom já, no começo do ano já recebi meu favor. Não, vai ser todo ano. Quantos creem nisso? Amém? Então o favor é dar assistência. Deus vai te assistir nesse ano. Ele vai prover vantagens para você receber. Você vai receber tratamento especial, receber ajuda. Favor significa aquilo que alguém faz sem ser obrigado. Então Deus vai nos favorecer, não porque Ele é obrigado a fazer isso, mas porque Ele te ama, porque Ele me ama, e assim Ele decidiu nesse ano. É isso que Deus vai fazer conosco como igreja. O favor de Deus vai destacar você em meio à multidão. Aonde você trabalha, se você crê e toma posse, você vai ser diferente. Você vai se destacar naquilo que você trabalha, o meio que você vive, na sua família, Vai ser um ano de novas oportunidades, novos caminhos que Deus vai estar abrindo para você. Alguns estão falando amém, então receber em nome de Jesus, É que talvez você não estava aqui domingo passado. Eu falei: olha, diante de uma mensagem profética, você tem que tomar posse, tem que falar amém, crer, agir em fé, amém? O teu comportamento tem que ser diferente. O favor de Deus vai nos colocar na hora e no lugar certo para receber a promoção, para sermos abençoados, promovidos pelo Senhor. O favor de Deus vai te trazer provisão exatamente no momento que mais você precisa. Aleluia, está melhorando, amém? Esse ano vai ser um ano de reviravoltas sobrenaturais. Aquilo que você já deu como perdido, Deus vai reverter tudo isso, e a bênção de Deus vai chegar na sua vida, nesta igreja e sobre a sua vida, amém? O favor de Deus vai surpreender crentes aqui nesse ano 2018. Você vai ficar assim, não era possível, mas tudo é possível ao que crê, aleluia. Deus vai nos favorecer nos tempos mais difíceis da nossa vida nesse ano. Ué, pastor, mas se é favor de Deus, vai ter um momento difícil? É lógico que vai, irmão. Você não quer coisa difícil? Morra e vai para o céu, porque se for para o inferno, piorou. É verdade. Então faz parte lutas, mas o favor de Deus vai estar sobre nós, mesmo em meio às diversidades. Você crê nisso? E eu quero falar nessa manhã, nesse domingo, e o título dessa mensagem é: em tudo somos favorecidos. Você pode repetir comigo isso? Fala: em tudo somos favorecidos.
Agora traz para a primeira pessoa que fica mais forte. Fala assim: em tudo eu sou favorecido. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 9. Então diz assim: o Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos, todos os seus pensamentos e os seus propósitos da humanidade eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, e até as aves dos céus. Arrependo-me de tê-los criado. Repete comigo: Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu não confio no papel aqui, no estudo, naquilo que o Senhor me orientou para ministrar nessa manhã, mas eu confio na tua unção, na tua graça, no teu favor sobre a minha vida. Ministra em mim e através de mim, para que possamos entender que o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de favor. Em todo tempo foi assim, desde a criação. Nós podemos ver em toda a criação, podemos ver em todo o tempo, em toda a Bíblia, em toda a história, toda a narrativa, que o Senhor deixou escrito para nós, que o Senhor é um Deus que sempre, sempre, sempre favoreceu a criação. Nós precisamos entender isso, Senhor, para nos alinharmos em fé com um Deus amoroso, um Deus de graça, um Deus que favorece toda a sua criação. Não basta entender, nós precisamos corresponder a isso, nos mover a esta palavra, e assim receber todo o favor e plano e propósito que o Senhor tem para mim e para esta igreja nesse ano 2018. Fala conosco, Espírito Santo. Mais uma vez eu te peço que seja repreendido pelo poder e autoridade do teu nome toda força maligna que queira roubar, trazer distração, em nome de Jesus. Tu sabe tudo isso. Essa é minha oração. Eu te peço, Espírito Santo, fale em cada coração, traga o aprendizado, mas não seja apenas um estudo teórico, Senhor, não seja algo que entre e possa sair pelo outro ouvido, não, mas que o Senhor possa agir de maneira personalizada em cada coração, em cada mente, e eles possam entender, para que eles possam crer nessa palavra, tomar posse dessa palavra e se mover em fé nesse ano e ser favorecido pelo Senhor. Eu os abençoo e te peço, cumpra o teu propósito nessa manhã, na minha vida e na tua igreja, em nome de Jesus, amém. Quantos crê, pode falar amém? Amém. Irmãos, eu vou ler muito versículo, né? Eu sei que às vezes fica chato esse negócio, né, de ler versículo. Para mim não, né? Que às vezes eu vejo que talvez não gosta muito de ler versículo, mas eu preciso construir aqui no começo do ano, né, um fundamento para que você possa entender tudo aquilo que Deus determinou para nós nesse ano 2018, o ano do favor. E por isso eu quero começar de Gênesis capítulo 5. Nós lemos a história de Noé, mas me permita voltar um pouquinho. Quando você lê ali a criação, Deus foi criando todas as coisas, os animais, a vegetação, as flores, as árvores, rios, separação entre firmamento e as águas. Nós vemos ali o favor de Deus. Deus por si só, Ele não tem carência, Ele não tem deficiência, Ele não tem complexo de inferioridade. A Trindade, ela é plena em si, ela não precisava de criação para ser feliz. Mas Deus favoreceu o mundo, criou a terra e começou a fazer tudo. Em Gênesis diz que tudo que Ele fazia era bom. E quando Ele criou o ser humano, diz que foi muito bom, foi melhor do que bom.
Então, quando nós vemos a criação, desde o começo, eu consigo observar um Deus de graça, um Deus de favor. Em tudo nós somos favorecidos desde a criação. Olha só, quando Deus criou o homem, Ele diz: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A única criação que tem a imagem e semelhança do próprio Criador é nós. Aleluia! Favor de Deus. Ele decidiu criar a mim e a você, a imagem e semelhança dele. Ele concedeu poder e autoridade para nós. Ele poderia fazer de nós robôs. Eu comando, eu dou as ordens. Mas Ele colocou até o poder de decisão para mim e para você. Tanto é que Adão pisou na bola com esse poder de decisão. Ele nos favoreceu no melhor lugar para morar. Deus preparou um lindo jardim onde não faltava nada e colocou ali Adão e Eva. Morava no melhor lugar da terra. Não é minha casa e minha vida. É a melhor casa, o melhor bairro, o melhor lugar para se morar. Desde a criação, o homem é favorecido por Deus. Mas não para aí. Deus deu a posição de governo. Adão, você vai governar, não vai ser governado. Eu te dou autoridade, eu te estou concedendo favor, poder para você. Então, desde a criação, desde o começo, onde tudo começou em Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4, nós vemos o favor de Deus sobre nós. Mesmo sendo favorecido, mesmo com todo esse favor e bênção, o que aconteceu com Adão e Eva? Pecaram, pisaram na bola, caíram. E o orgulho de Adão e Eva os impediram de mudar a história, talvez. Conhecendo hoje o tanto que eu conheço o Senhor, o amor e a graça dele, se Adão e Eva tivessem voltado atrás arrependido de todo o coração, talvez a história seria diferente. Conhecendo o coração amoroso de Deus. Mas o orgulho de Adão e Eva o impediu de continuar sendo favorecidos. E por isso foram tirados da presença de Deus. Houve uma separação. Já não tinha mais intimidade. Esqueci de falar, né? A principal coisa que eles foram favorecidos é que eles tinham todos os dias a intimidade com o Criador. Todos os dias, eles tinham a oportunidade de conversar e de se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Isso é a melhor coisa que pode ter. É por isso que muitos crentes, quando falam em céu, não se animam muito. Irmãos, o céu, a melhor coisa que tem no céu, sabe o que é? Não é arroz de ouro, não é os galardões, mas é a presença do Criador lá. E eles tinham tudo isso, e mesmo assim caíram. Então, mesmo com Adão e Eva pecando, e o orgulho deles fechou a porta para que o favor pudesse restaurar a comunhão deles, a humanidade continuou o seu curso, ali gerando, até chegar no capítulo 6 de Gênesis, onde chega esse homem chamado Noé. E nós lemos alguns versículos antes, de 5 até 8, o nível que chegou a perversidade, a imoralidade dos seres humanos. De tal forma, que gerou em Deus um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus de favor, uma repulsa, uma indignação pela criação, pelo mal que eles estavam vivendo. E decidiu ali, a Bíblia diz que ele queria exterminar toda a humanidade. Mas ele olhou Noé e decidiu favorecer Noé. Existiam algumas características que nós vamos destacar aqui de Noé, sim, mas não foi por merecimento.
Foi o favor de Deus que encontrou Noé. Amém? Não foi Noé que foi favorecido apenas. O favor do Criador encontrou Noé. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, versículo 8: Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. E nessa história nós vemos Deus dando uma outra oportunidade para que a humanidade pudesse ter um novo começo. E existem 3 verdades de abrangência universal nesta história. A primeira é que a maldade é inerente ao ser humano. Repete comigo: a maldade pertence à natureza caída. A segunda verdade de abrangência universal que nós encontramos nesse texto, e não tem exceção, são verdades universais que não tem exceção. Não tem exceção. Ninguém foge dessa regra. Não tem exceção de regra. Todas encaixam, né, nessa abrangência, nessas verdades dessa história. Segundo, Deus se arrependeu de haver feito o homem. Daqui a pouco eu vou falar sobre arrependimento de Deus. Não pensa que Deus errou, tá? Não é nada disso. E a terceira, que Deus decidiu destruir o que ele tinha havido criado. A maldade, eu quero falar da primeira verdade nesse texto. A maldade é inerente ao ser humano. Não fique bravo, mas você por si só é uma pessoa muito maligna. Você é mal demais, sabia disso? Alguém já fez coisa aqui que já se arrependeu de ter feito? Quantos podem levar? Não, vamos fazer diferente, né? Quem nunca fez coisa aqui que se arrependeu? Fala, meu Deus, eu não devia ter feito isso nunca na minha vida. Tem alguém que nunca fez nada que se arrependeu? Porque às vezes eu escuto algumas histórias, principalmente na televisão, aquela história bonita. Olha, você chegou ao sucesso. Se você tivesse que voltar lá atrás, você mudaria alguma coisa? Faria tudo igual. A gente acha linda essas coisas. Quantas pessoas ela pisou, quantas pessoas ela fez, quantas coisas erradas ela fez, mas ela fala, faz tudo igual. Isso é pessoa sem o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Mas eu acredito que aqui eu nem vou forçar você a mentir. Levantar a mão, você não se arrepende de nenhum ato que você fez até hoje. Não tem. E vou dizer mais, coisas horríveis que você já fez. Horríveis. Que às vezes ninguém sabe, mas o diabo sabe. E Deus também, que você já fez. O marido não sabe, a esposa não sabe, os filhos não sabem, os pais não sabem. Por que isso? Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 24 diz, por isso. Porque o povo tinha abandonado, a luz veio ao mundo e eles ignoraram a luz e continuaram com as trevas. Eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Então aí esse versículo Paulo está dizendo, por isso, por eles trocar o Deus Criador por imagens, por outros deuses, virar as costas para Deus, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Deus entregou, não é que Deus forçou, Deus só liberou para que aquilo que está no coração do homem seja feito. E aí você pode ler de tarefa em casa, Romanos capítulo 1, você vai ver que desgraça nós chegamos até hoje. Aí a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, Paulo está dizendo sobre isso aqui em Romanos capítulo 1. Os homens se relacionaram entre si sexualmente. Até as mulheres deixaram de se relacionar de maneira natural, homem e mulher, para se relacionar entre elas. Corrupção, morte, suicídio, todo tipo de mal. Foi porque Deus entregou as suas próprias paixões. O homem entregue a si próprio só faz besteira. Esses somos nós. Era isso, uma verdade que nós encontramos aqui nessa história de Noé. Uma verdade universal. A maldade é inerente ao ser humano. Eu já falei isso. Uma criança, um bebê, ele começa a andar.
Você fala para ele não pegar determinada coisa, você vira as costas e ele pegou e você fala assim: por que você pegou? Não peguei. Como você não pegou, meu filho? Eu não peguei. Como é que ensina isso? Está na mão dele atrás. A maldade é inerente ao ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo dizendo novamente: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo, repete comigo, segundo as inclinações da nossa carne. Antes da conversão, todos nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne. E o que nós fazíamos? Pecado atrás de pecado, maldade atrás de maldade, coisas erradas. Ainda continua no versículo, a parte B diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também as demais pessoas. Então Paulo está dizendo para os Efésios, falou: olha, antes de se converter, nós éramos filhos da ira, nós estávamos condenados à ira de Deus, nós íamos para o inferno, a condenação, a morte eterna, porque nós estávamos entregues aos nossos próprios prazeres. Romanos capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Pecado de quem? De Adão. Todos nós pecamos. E quando entrou o pecado, o que entrou junto com o pecado? A morte. Que morte é essa? Morte eterna, separação de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Ao momento que eles pecaram, eles morreram, ou seja, não fisicamente, mas foram retirados da presença de Deus, espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados. Então assim também, aí Paulo, nos traz aqui a teologia correta. Assim também a morte passou a todos os homens. Repete comigo: todos os homens. A morte passou a todos os homens, inclusive Joe, é você. Todos. Romanos 3:3. Todos pecaram. Esse todos inclui você. Todos pecaram. E destituídos estamos da glória de Deus. 6:23 de Romanos. Porque o salário. Então Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos nós pecamos. Isaías 57:20 diz assim: os perversos, os ímpios, o ser humano, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta, e a única coisa que eles produzem é lama e lodo. Esse é você, esse é o ser humano. Essa é uma verdade inerente ao ser humano, não fugimos disso. Irmão, é só você olhar como é que está a sociedade hoje. Ah, mas vai melhorar. O ser humano, cada dia que passa, está cada dia mais maligno, mais insensível. Mortes absurdas, pessoas inconsequentes, roubos, corrupção, coisas terríveis. Esse é o ser humano entregue às suas próprias vontades. Então, o ímpio, o homem sem Deus, o ser humano sem Deus, ele é como o mar agitado. Eu não sei se vocês têm a oportunidade, estar em praia e quando dá uma reviravolta no tempo, quando começa a chover, uma ressaca, como fica a areia, como fica o mar? Eu nunca vi. Quando você está num dia na praia, usando a água, está limpa e tal, aí você volta outro dia que deu uma reviravolta no tempo, você vai para a praia, fala, isso é porque eles ainda limpam ainda a praia. Um monte de sujeira, fala, onde estava toda essa lama, aquelas espumas, parece coisa de gravetos, plásticos, parece que joga tudo lá. Era isso que Isaías está dizendo. O ser humano sem Deus, ele é como um mar em revolta, só produz sujeira, lama, lodo. Isaías 64:6. Mas todos nós somos imundo. Tem gente que vai querer levantar e ir embora. Não, fica tranquilo, irmão. O sangue de Jesus tem poder, ele te lava, te purifica, te perdoa, amém? Mas essa é uma verdade do ser humano. Isaías 64:6. Todos nós somos como imundo. Todas as nossas justiças são como trapo
de imundícia. O que é trapo de imundícia? O que significa essa expressão? Era aqueles panos que limpavam as lepras, ou seja, não serve para nada, para jogar fora, ninguém queria tocar. Isaías compara o ser humano como um trapo, ou melhor, a nossa justiça, ou a justiça própria do homem, como um trapo de imundícia. Para que serve? Para nada, para jogar fora. E aí ele continua dizendo: todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Me permita conversar com você sobre Jó. Vou ser rápido, mas eu preciso. Não estava no script, mas Deus pediu para compartilhar isso, e eu vou. Eu vou obedecer em tudo, oh meu Deus. Sei que não é legal ficar, né? Mas deixa eu parar de falar isso, porque se Deus falou, é bom. Jó 38. Vocês conhecem a história de Jó? Um homem que Deus atestou, falou: olha lá o meu servo Jó. Deus falou. Imagina Deus falando de mim e de você. Não tem homem igual aquele na terra. Homem justo e íntegro, que se desvia do mal. Irmãos, um atestado desse, um currículo desse, um padrinho desse, o cara arruma um emprego em qualquer lugar. O próprio Deus estava testando Jó. Mas o ser humano, por mais que ele tenha as qualidades, ele tem coisas lá no fundo ainda que precisam ser trabalhadas por Deus. Uma das coisas que eu enxergo em Jó, e nós já falamos o ano passado sobre a justiça própria, sobre o orgulho, sobre a prepotência, o egoísmo, né, a arrogância. E Jó, em determinado momento, eu enxergo que ele estava cheio de justiça própria. Eu sei também que os amigos, não inimigo, os amigos da onça, os amigos, né, estavam ali condenando Jó, e não era por pecado que ele estava passando por aquilo, mas era para que Deus queria trabalhar mais o seu caráter, para que ele pudesse sair de uma maneira diferente de quando ele, antes dele ter passado por essa prova. E Jó 38, Deus no meio do redemoinho começa a falar com Jó, porque até aqui 38 a gente vê ali, né, Jó falando e tal, e os amigos de Jó, mas aqui Deus falou: opa, deixa eu falar agora, meu filho Jó, escuta o que eu vou te dizer. Versículo 2: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Deus começa a falar com Jó. Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Porque versículos, não se lembro agora qual o versículo atrás, que Jó tinha falado na discussão com seus amigos: eu quero que Deus me coloque num tribunal que eu vou me defender. Vocês lembram desse versículo? Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Jó chegou ao ponto, falou: olha, eu vou me defender e Deus vai ver que eu sou justo, que eu não mereço sofrimento. E Deus falou para ele: se prepara como um guerreiro, que agora eu vou te conversar contigo. Se arma aí que lá vem. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo, Jó? Estou te perguntando. E Deus está fazendo essa pergunta para mim e para você. Se coloque no lugar de Jó agora, por favor. Você que é um homem, uma mulher cheia de justiça própria. Não, mas eu não sou. Não, todos nós somos. Por favor, me permita falar isso com muito amor. Porque às vezes a gente age com Deus como se a gente tivesse feito as coisas, como se a gente tivesse criado todas as coisas, que a gente sabe. A gente vai dando cabeçada e atrás de cabeçada, porque a gente toma conta da nossa própria vida. Onde você estava quando eu lancei os alicerces no mundo, Jó? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta os seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Versículo 8: quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Versículo 12: você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse? E fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra, para acabar com a perversidade da noite? Versículo 16: você explorou os nascentes do mar, percorreu suas profundezas, sabe onde ficam as portas da morte? Versículo 24, não, deixou aqui o 21. Claro que sabe de tudo isso, afinal já havia nascido antes de tudo ser criado, e tem muita experiência, não é, Jó? Às vezes Deus está precisando falar com algumas pessoas aqui. Eu acho que eu entendo, por isso que Deus mandou eu ler.
Talvez tem gente sentada aqui que acha que é o dono da sua própria vida. Versículo 22. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Isso aqui eu achei lindo. Jó, você já visitou o meu freezer lá no céu, onde fica guardado a geada, a neve? Interessante, né? Mas nunca paramos para pensar. Por exemplo, quando você acordou hoje de manhã, é normal você acordar, não é? Deus é obrigado a te dar vida, é ou não é, irmão? É ou não é? Você respira como se nada fosse algo normal, natural acordar, não é? É a misericórdia, o favor de Deus sobre a nossa vida. Mas a gente não valoriza isso. É natural para nós. Mas Deus está fazendo Jó pensar. Quem que sustenta tudo isso? Quem que governa o dia, a noite, o mar, os limites? Quem faz tudo isso acontecer? Pensa um pouco, Jó. Quem definiu os percursos do relâmpago? Versículo 26, quem faz a chuva cair sobre a terra árida no deserto, onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e faz brotar o capim novo? Aí eu lembro no Novo Testamento, Jesus dizendo, por que vocês estão ansiosos para aquilo que vocês devem comer, beber ou se vestir? Por quê? Olhem os lírios, olhem os pássaros, parece uma coisa de criança que Jesus está falando para eles, mas é a pura realidade. Quem sustenta as aves? Quem dá comida para elas? Quem sustenta os animais? Se Deus faz isso com as plantas e com os animais, com pássaros, não vai fazer conosco? Mas a gente fica desesperado e ansioso por aquilo que devemos comer, vestir, beber. Vou pular um pouco, 41. Na verdade, deixa eu ler mais aqui o 40. Versículo 1 ainda. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso, Jó? Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Jó responde ao Senhor. Versículo 4. Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei a minha boca com a mão. Já falei demais, Deus. Não tenho mais nada a dizer. Versículo 8. Porá em dúvida a minha justiça e me condenará para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Versículo 14 do 40. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Alguém aqui tem condição de ser salvo da morte eterna, da condenação eterna? Alguém tem condição própria do ser humano ser salvo? Não, pela graça sois salvos. Pelo favor de Deus nós somos salvos. Você não merece, mas o favor de Deus, Ele nos favoreceu, entregando a sua vida pela nossa. Capítulo 41, mais um pouquinho, me permita. Versículo 11. Quem deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Debaixo do céu me pertence. Deus falando para Jó. Jó, eu não devo nada para ninguém. Eu não devo favor para ninguém. Eu criei todas as coisas. Jó, entende uma coisa. Igreja, entende uma coisa. Deus não deve nada para você. Pastor, mas eu sei disso. Mas muitas vezes as suas atitudes mostram que Ele está devendo alguma coisa. Porque você leu, porque você orou, porque você fez jejum. E Ele precisa te abençoar. Quer dizer para você, quem deu primeiro a Ele, para que Ele possa retribuir? Ele criou. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é gracioso, Ele nos favoreceu. E por fim, 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Ele disse: sou eu. O Senhor perguntou lá no começo da conversa: quem que estava indagando Deus? Jó está dizendo: sou eu. Eu sou esse ignorante. Falei de que eu não sabia, falei demais. Versículo 3. Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, falou Jó. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar,
agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Aleluia. Quer receber o favor de Deus na sua vida? Se arrependa no pó e na cinza. Mate essa justiça própria, esse orgulho seu. Se lance em Deus, porque esse Deus, Ele é Pai e Ele vai te favorecer nesse ano em nome de Jesus. Mas é uma realidade. Você precisa entender que eu e você sem Deus, nós somos mal por natureza. Segunda verdade que eu quero explanar e fazer esse fundamento para falar sobre favor. Arrependeu-se de haver feito o homem. A palavra hebraica para arrepender-se, ela não pode ser entendida como Deus errou e se arrependeu de ter feito. Não, Deus não erra. Isso fica bem claro em Números capítulo 23, versículo 19. Só você anota, não precisa abrir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que foi feito. Outro versículo, Malaquias 3,6 declara: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque vocês eram para ser consumidos, mas porque eu não mudo e eu dei a minha palavra, a minha graça e o meu favor está sobre vocês. Tiago capítulo 1 versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não tem variação ou sombra de mudança. Não tem variação. Deus não muda, Deus é verdadeiro, Deus não se arrepende, Ele não é homem. E Josué 23, 14 e 15 deixa bem claro. Josué tinha vivido todos os milagres com Moisés, todas as promessas, e ele disse: todas as boas promessas de Deus, todas se cumpriram, porque Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Deus não muda. Então, essa palavra arrepender-se, essa palavra é N-A-H-A-M, Naam, talvez poderemos soletrar assim, tem um significado básico de entristecer-se, ter compaixão ou lamentar. Então um estudioso judeu escreveu esse versículo mais ou menos assim, fica mais ou menos assim. Ele diz: lamentou-se ele de ter feito o homem sobre a terra e angustiou-se em seu coração. E na Bíblia, no NVT que eu li, diz que Deus entristeceu-se de ter criado o homem. Não que ele errou, eu errei, não. Mas é porque fere o coração de Deus ver a obra que Ele criou para ser perfeita, para ter intimidade com Ele, vivendo todo tipo de pecado. Isso entristece o coração de Deus. Eu posso ver isso no coração de pai, que eu sou pai hoje. Eu não passei por isso, espero não passar. Mas um filho fazendo todo tipo de coisa errada, como fica o coração de um pai que ama o filho? O filho vivendo deliberadamente no pecado, vivendo a vida dele, se afastando de Deus. Como fica o coração de um pai? Se eu consigo ter essa noção hoje, imagina o coração do Pai que criou a mim e você para viver em santidade, para viver sendo favorecido por Ele, porque o desejo de Deus é nos favorecer, é liberar graça e graça sobre nós, graça sobre graça. Mas muitas vezes nós vivemos em pecado e nós não atraímos esse favor de Deus pelos nossos erros, e o coração de Deus se entristece. O arrependimento de Deus é exatamente isso. Fala do sentido geral de Deus, e Ele sofre muito porque Ele tem que castigar. Por que Deus tem que castigar o pecado? Porque Ele tem caráter. O Deus que eu estou pregando, o Deus que eu sirvo, Ele tem caráter. Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é imutável, Ele cumpre a sua palavra. Tanto é verdade que quando Jesus veio à terra, por amor Ele veio, mas por justiça Ele teve que pagar o preço daquela cruz. Ele é amoroso, mas Ele é justo. E Ele vai trazer justiça sobre a sua vida. Você quer favor? Então se arrependa dos seus pecados, se posicione, se alinhe em fé para você receber isso. Mude a sua vida, o seu comportamento, essa vida medíocre de cristão que você está vivendo. Deus lamenta castigar, mas Ele precisa agir conforme o seu caráter santo e justo. Por isso que Ele traz castigo. O arrependimento de Deus não deve ser entendido como misericórdia simplesmente. Ou melhor, deve ser entendido como misericórdia, a graça, a impossibilidade de suportar a situação pecaminosa gerada pelo homem, como aconteceu aqui em Noé.
Ele olhou do céu e viu que a humanidade tinha se pervertido completamente, se afastado de Deus, e sem Deus a pessoa só produz coisas más, então não tinha como se voltar para Deus. E Deus, mostrando a figura de Jesus, favorece Noé para trazer justiça para o mundo. Deus lamenta muito que o homem feche a porta para o propósito do seu amor e do seu favor. E terceira verdade: destruirei o homem que criei. O homem aqui engloba todos os seres humanos, de todo o tempo, de todas as épocas e até hoje. Isso mostra a justiça de Deus. Tanto é verdade que Jesus, em Mateus 24, 37, em Lucas 17, 26, Jesus usa o mesmo texto de Noé. Assim como foi nos tempos de Noé, vai ser a volta do meu filho Jesus. Jesus estava dizendo, assim como foi, vai ser a minha volta. As pessoas estavam bebendo, fazendo festa, e Noé tendo fé. Noé pregando Jesus, né? Ah, mas não era Jesus, pregando o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trazendo a justiça. Se arrependam, se arrependam. Muito tempo construindo aquela arca, aquela loucura. Imagina construindo aquela arca, que loucura. Como nós, às vezes estamos pregando, o pastor está falando, estamos pregando, e para você parece loucura o que eu estou falando, mas vai chegar um momento que a justiça vai chegar. Quem está dentro da arca vai ser salvo, e quem não tem fé, infelizmente, vai ter que ser levado para a morte. Foi exatamente dessa maneira que aconteceu lá em Noé. A salvação foi pela fé, pela graça. Foi favor. Por que Noé e sua família foi salvo? Pela fé. Deus favoreceu Noé e toda a sua família pela graça. Como é a salvação em Cristo Jesus? Pela graça, pela fé. Por isso que Jesus disse, assim como foi em Noé, nos tempos de Noé, assim vai ser a volta do Filho do Homem. Aqueles que creem na loucura da pregação, da arca da salvação, Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida, viver em santidade, viver em verdade, abandonar o pecado, esse vai ser salvo pela arca, por Jesus Cristo. A vida que surgiu a partir de Noé foi uma vida de graça. Ah, pastor, mas depois teve lei. A lei não foi dada para a salvação. A lei foi dada para o homem entender que não tinha salvação por méritos próprios, somente pela fé. Nós encontramos agora algumas características que agradam a Deus. Não que foi por isso que Deus favoreceu Noé, porque ele merecia. Não, mas algumas características na vida de Noé que agradou a Deus. Não foi isso, por isso que Deus o favoreceu, porque Deus é justo. Se todos os homens é mau, Noé também tinha essa natureza nele, mas ele tinha qualidades que chamou a atenção de Deus. Por isso Deus o favoreceu. Não por merecimento, mas porque Deus decidiu favorecer esse homem. Porque conhecia o coração desse homem. Sabia que esse homem poderia obedecer toda a loucura que Deus ia falar para ele. Construir um barco daquele tamanho, naquela época, sem infraestrutura, sem engenharia moderna, sem chover na terra, e falar que vai acabar o mundo em água. Só um louco como Noé para acreditar. E obedecer a Deus em tudo. Hebreus 11, versículo 7. Põe para mim na NVI, fazendo um favor. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vou só repetir aqui Gênesis capítulo 6. As qualidades de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, andava em comunhão com Deus. Repete comigo. Justo, íntegro e andava em comunhão com Deus. Mas presta atenção,
Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus, você que lê a Bíblia, você conhece, ali são a famosa, os heróis da fé, a galeria ali. E quem está ali? Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Irmãos, eu estou alertando você de coisas que a gente não está vendo ainda, mas Jesus está voltando. Escuta o que eu estou te dizendo. Não brinque não. Porque você fala, mas vai dar tempo. Quando tiver mais velho eu me arrependo, eu vou viver certinho, pastor. Cuidado, irmão. Cuidado. Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, sensibilidade espiritual, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A salvação é pela fé. Desde os primeiro tempo. Desde os primeiros seres humanos. Desde o início da humanidade. Pela fé, não é por obras. Então nós encontramos características básicas no caráter de Noé que agrada a Deus, ou que agradou a Deus. Justo, íntegro, e ele andava em comunhão com Deus. Mas eu quero falar sobre obediência. Justo, íntegro e tinha comunhão com Deus, sim, mas era um homem obediente. É isso que eu vejo que agrada o coração de Deus. Eu quero que você grave essa frase: obediência em detalhes e imediata. Se você quiser anotar, eu vou até aguardar. Repete comigo: obediência em detalhes e imediata. Essas são as características desse homem. Justo, íntegro, andava em comunhão com Deus, mas ele tinha uma obediência nos detalhes e de imediato. Igualzinho em nós. É verdade, não é? Quando Deus fala com você, quando Deus libera uma palavra pelo profeta da igreja, imediatamente você obedece e muda a sua vida inteira, certo? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou pôr nós aqui para você pegar para você também. Não falo só você, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, nos mostra que ele recebeu um favor de Deus. Ele foi avisado por Deus: olha, Noé, eu vou acabar o mundo, eu vou destruir a criação, porque a criação chegou a um ápice da maldade, da incorruptibilidade, que eles não vão melhorar. Então eu preciso acabar. Há uma tristeza no meu coração para fazer isso, mas eu preciso, o meu caráter justo, o meu caráter santo, precisa dar um jeito nessa situação. Eu preciso trazer justiça para a terra. E aí, quando eu vejo o que Noé fez, eu entendo porque Noé foi favorecido. Não por mérito, mas porque tinha algumas qualidades que eu e você nós precisamos ter hoje como crente em Cristo Jesus. Ele era obediente nos detalhes e obedecia de imediato. É igual os filhos hoje, não é? Meu filho, faz isso. Já vou. Não é? Quem tem filho que obedece de imediato, irmão? Você ganhou na loteria? Não, porque crente não joga, amém? Você ganhou um prêmio de Deus. Filho que obedece de primeira é bênção. E o mais interessante, quando a gente fala com o filho, ele demora um pouco, aí o outro quer, vou melhorar o meu limite de crédito com o meu pai. Ele vai na frente para fazer. Pronto, aí vira briga, porque o outro vai. Esses dias eu passei por isso. Vem comigo pegar isso aqui, meu filho. Aí um saiu correndo, os dois saíram correndo, quase que tromba no carro, para pegar as coisas que estão no porta-malas. Era pedir para um. Aí demorou um pouco, o outro deu uma dormidinha, o outro falou: eu vou na frente, porque meu pai nem pediu para mim, mas vou fazer às vezes para ganhar um crédito a mais. É nada, é por amor que eles fazem isso para mim, eu não tenho dúvida. É tudo por amor, eu creio nesses meninos. Olha lá, ele está fazendo assim, ó. Eu sabia, meu filho, ó. Mas é uma característica, a gente não obedece de imediato. Agora eu cheguei a uma conclusão. Por que não obedecemos de imediato?
Se você não quiser pegar essa conclusão minha, não tem problema. Eu creio que foi Deus, o Espírito Santo falando no meu coração. Por que que os crentes não obedecem de imediato? Ou muitas vezes não obedecem? Porque não tem fé. Quem tem fé, obedece. Uma criancinha que nunca o pai pisou na bola com ela. Isso acontece só quando tem 1, 2 anos no máximo. Depois o pai já pisa na bola. É difícil não pisar. Mas ele pode estar em um lugar bem alto. Se o pai falar pula, a criança pula. Se nunca o pai pisou na bola, nunca o pai errou com ela, a criança ela tem a tendência de acreditar piamente no pai. Tem uns até que é doido, que sem o pai ver, tô indo pai, e pula. Se o pai não virar, ele cai no chão. Porque tem fé que o pai é o super-homem. Ele vai dar um voo e vai pegar. É só ver criança pequena quando vem cachorro. Para onde vem um pitbull na frente dele? Para onde ele corre? Ele pula no pai. E o que o pai faz? Corre também. Mas ele acha que o pai vai defender. Corre nada, irmão. Quem é homem tem que ficar. Não pode pensar, né? Se pensar a gente fica, mas sem pensar a gente sai correndo. Porque não dá para pensar. Se a gente for pensar falando, eu tenho que ficar, senão meu filho não vai acreditar em mim, né? Mas eu cheguei a essa conclusão e creio que é pelo Espírito. Chuva abençoada, agora ninguém tem pressa para ir embora. Olha que benção, hein, irmão? Aleluia. Nem a fome mais agora não vai atrapalhar mais. Não sai que essa chuva tem que esperar mesmo. Então o pastor pode falar mais meia hora que dá tudo certo. Aleluia. Olha. Deus é bom. Aleluia. Então eu entendo que a fé pura e genuína em Deus me faz obedecer em tudo, nos mínimos detalhes e de forma imediata. Por meio de Noé, a humanidade teve um novo início. Vocês entendem isso? Foi ou não foi? Através de Noé, Deus está falando, olha, presta atenção agora, faz direito, me obedece, eu quero favorecer vocês. Tanto é verdade que é um novo começo, que em Gênesis capítulo 9, de 1 a 7, eu não vou ler, mas Deus repete exatamente o que está em Gênesis 1, capítulo 28. Tudo que ele disse para Adão, agora Deus faz questão de repetir para quem? Para o próprio Noé. Está dizendo, vamos começar de novo. Eu amo, eu quero liberar o meu favor, eu quero abençoar vocês, eu quero caminhar com vocês. Quantos crentes estão perdendo essa grande oportunidade de ser favorecido por Deus em tudo, porque está virando as costas para Deus, está querendo viver do jeito que você pensa que é melhor, e não é o teu jeito, é segundo a vontade de Deus, é a melhor maneira de viver, porque Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para todos aqueles que obedecem a Ele. Então, apesar da graça, apesar do favor de Deus sobre o homem, sobre a criação de Deus, o homem continuava pecador. O homem continuava gerando os seus filhos segundo a sua imagem, com uma natureza caída, com o mal inerente ao ser humano. Então precisava matar esse animal, ano após ano, para cobrir o pecado do povo, até que pudesse chegar o maior ser humano que já pisou nessa terra, o único digno de derramar o seu sangue, para que de novo nós pudéssemos ter salvação em Cristo Jesus, e através dele, de Jesus, nós podermos herdar a vida eterna. Só que não é só ter a vida eterna, o maior favor de Deus para mim e para você é a vida de Jesus, mas Jesus em nós, o poder dele em mim, a graça dele em mim, vai me favorecer todo o tempo da minha vida. Então, quando eu olho para Noé, desde o começo, eu posso entender que Jesus é o maior favor de Deus para mim. E ele disse, vocês farão obras que eu fiz, e farão ainda maiores. Por isso que ele diz, o ladrão, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu não, meus filhos, eu vim para dar vida para vocês, mas não uma vida medíocre, mas uma vida abundante, uma vida de favores sobre vocês. E por que não vivemos essa vida abundante? Porque nós ignoramos a justiça de Deus.
não andamos em integridade, não andamos em fidelidade, não andamos em obediência total, nos detalhes, e obediência imediata. Sempre estamos deixando para depois. Deus já falou para você: seja fiel nos dias das ofertas, que eu quero favorecer as suas finanças. E você fala: um dia eu vou ser. Abandona esse vício. Um dia eu vou. E fica dando desculpa: é difícil. Por isso que você não é favorecido completamente por Deus. Então eu tenho que fazer por merecer? Não, mas tem que ter características que atraem e agrada o coração de Deus. Eu vou repetir: Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Nada muda o meu amor pelos filhos, nem meu da minha esposa. Nada vai mudar, mas eu posso me agradar de um e não agradar de outro pela conduta de cada um deles. Com Deus é a mesma coisa. Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem que ninguém lhe ama mais ou menos, mas existe com aqueles que agradam mais a Deus. Isso é natural. Isso é natural. Isso não é errado. Deus não está errando. Deus não está beneficiando um mais do que o outro, não. Todos nós estamos em pé de igualdade. Todos nós fomos favorecidos pelo Senhor desde a criação. Em tudo somos favorecidos. Eu preciso me corresponder, eu preciso me alinhar com essa vontade de Deus. Ter fé, obedecer, ser íntegro, santo. Porque quem tem fé vai santificar. Quem tem fé vai obedecer. Quem tem fé vai viver o sobrenatural. Eu quero terminar dizendo que Jesus é o maior favor de Deus para você. Ele disse: eu vou, mas fique tranquilo, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar outro, esse outro no grego é allos, é outro da mesma espécie que eu, ou seja, eu mesmo, o Deus através do Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou estar habitando dentro de vocês e eu vou dar autoridade. Aquilo que Adão perdeu, aquela posição de governo de autoridade, eu estou colocando na mão de vocês de novo, da igreja. Eu dou as chaves para vocês, vocês têm poder e autoridade no meu nome. Nós temos tudo de novo resgatado por Jesus Cristo. O poder e a autoridade, o governo está sobre a igreja e não sobre o mundo. Pastor, então por que a igreja tem problemas e passa dificuldades? Faz parte do processo. É para nós sermos mais do que vencedores, exercer a nossa fé, a autoridade, para que a glória seja dele e não nossa. Porque senão a gente acaba roubando a glória de Deus, achando que nós somos super pastores, super igrejas, e nós não somos. Nós somos favorecidos pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, e toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Não é a nós, é a Ele. É a Ele. Repete comigo: em tudo nós somos favorecidos. De novo, fala: em tudo eu sou favorecido. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Repete assim, fala assim. Assim não, fala o seu nome, fala o seu nome. Encontrei favor diante do meu Deus. Mais uma vez, só que agora com fé, não só repetindo o que eu estou pedindo. Fala o seu nome bem alto. Marcos. Encontrei o favor de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Faça um compromisso com o Senhor. Fala: Deus, eu entendi que em tudo eu sou favorecido desde a criação. Desde quando o Senhor me criou. Pastor, mas eu não fui criado lá em Adão. Não, foi sim, irmão. Ele é o nosso primeiro pai. Os nossos primeiros pais são Adão e Eva. Nós pertencemos a essa família. Então nós somos criados totalmente favorecidos por Deus. Em tudo nós somos favorecidos. O melhor lugar para se morar, uma posição de autoridade, saúde plena, não tinha enfermidade, não tinha doença, alegria plena. Pastor, mas será que dá para viver isso na terra? Dá. Se encha do Espírito, obedeça em tudo a palavra, alinhe a sua fé. Irmãos, eu preciso dizer isso para você. Feche seus olhos, abre os seus ouvidos. Essa é uma palavra de Deus para nós nesse ano. Deus vai liberar o seu favor sobre nós, mas isso não vai se cumprir simplesmente porque foi liberado, mas é porque você vai tomar posse. É porque você vai agir em fé, vai se mover em fé, vai declarar isso todos os dias. A hora que vier a adversidade, fala assim:
em tudo eu sou favorecido. Eu estou passando esse momento de dificuldade, mas eu sei que a minha resposta vai vir, o meu socorro vai vir. Eu posso até chorar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Ele é meu Pai, Ele me favorece, Ele me ama, eu amo a Ele, eu obedeço, eu entrego a minha vida a Ele. Se o Espírito de Deus falou com você nessa palavra, só você. Não adianta ser empolgado, ou levantar porque é esposa ou esposo, ou alguém do seu lado levantou, mas é você, que o Espírito Santo falou com você, que você entende que você já foi favorecido desde a criação, que Deus já liberou o favor dele sobre você, mas você decide alinhar hoje a vontade dele com a sua fé, e parar de reclamar e olhar as circunstâncias à sua volta, e agir em fé e receber o favor de Deus. Eu quero que você se coloque de pé, se o Espírito Santo falou com você, e já vai levantando as suas mãos, e já vai orando. Fala: Deus, eu vou viver o ano melhor da minha vida. Esse ano 2018 vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser um ano onde eu vou ver reviravoltas acontecendo, aonde o milagre vai acontecer, aonde eu vou receber poder e autoridade, aonde a minha reputação vai voltar, onde eu vou ver o sobrenatural acontecer. Eu vou ser o melhor marido, eu vou ser a melhor esposa, o melhor filho, eu vou ser melhor pai, eu vou ser o melhor nesse ano, porque o favor de Deus está sobre mim. Abre a sua boca, meu irmão, e age em fé, declare tudo aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, em nome de Jesus. Oh Deus, lindo e maravilhoso. Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos e concentre naquilo que eu vou falar. Abre os seus ouvidos. Noé fez tudo, exatamente tudo, nos mínimos detalhes. Obedeceu em tudo o que Deus lhe disse. Deus tinha avisado, e ele foi sensível. Ele teve sensibilidade espiritual à palavra de Deus. Ele aceitou as palavras de Deus com reverência seguida de fé. Não adianta nada você ouvir uma palavra dessa: pastor, mas como é que Deus falou? Feche os seus olhos. Por que eu quero que você feche os seus olhos agora? Porque eu quero que você se concentre naquilo que eu estou falando. O Espírito Santo vai falar ao teu coração. Você não precisa abrir os olhos. Será que Deus apareceu lá para Noé? Não, sensibilidade espiritual. Como é que Deus falou com Noé? Eu creio que falou no seu coração. Pode ser que foi audível, pode ser também, eu não sei, mas como Deus fala conosco hoje, através dessa palavra. Por exemplo, Deus acabou de falar com você. Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Deus fala com você quando você vai numa célula. Deus fala com você todos os dias, porque Ele quer ter comunhão com você. Mas a diferença é que Noé teve sensibilidade espiritual. Ele falou: eu entendo que é Deus que está falando, por mais que pareça ser loucura o que eu estou escutando. Ele nunca tinha visto uma chuva como nós estamos vendo lá fora cair, ou melhor, escutando aqui no telhado. Era só orvalho, e minava a água da terra para que pudesse ficar verde as plantações. Como é que Deus fala para ele: ó, constrói um barco muito grande, que vai vir água do céu, eu vou abrir as comportas dos céus, vai vir chuva sobre a terra, eu vou acabar o mundo em água. Como ele vai acreditar numa loucura dessa? Sensibilidade espiritual. Ele não questionou, como você muitas vezes questiona uma palavra liberada de um profeta. Ele simplesmente decidiu obedecer. E por isso todo mundo foi condenado, porque toda aquela região, todo aquele mundo antigo teve que ver que estava um homem louco construindo uma arca, dizendo: olha, se arrependam. Tem muita gente achando que eu sou louco, que nós somos loucos como igreja, de se posicionar nessa cidade e dizer: isso é errado, isso é pecado. Mas eu vou continuar dizendo, e através dessa pregação, aqueles que não creem estarão condenados, porque Deus é amor, mas Ele é justo. E você que está aqui hoje escutando essa palavra, como você vai agir? Como você vai se comportar de agora em diante?
eu vou te dar uma direção. Decida obedecer em tudo. A coisa é tão séria que ele só entrou na arca quando Deus falou. A arca já estava pronta. Ele poderia se antecipar e entrar, mas ele não entrou enquanto Deus não deu a ordem. Agora você pode entrar, Noé. E para sair foi da mesma forma. Ele já viu, tinha mandado as aves. Ele já sabia que a água já tinha parado, mas ele não desceu da arca enquanto Deus não mandou. Sabe, eu olho para Noé e vejo: Deus, eu preciso te obedecer mais, Senhor. Eu não posso ter medo daquilo que o Senhor me fala. Eu não posso ter medo de viver tudo aquilo que o Senhor tem me liberado. Que a tua igreja, que todos nós que ouvimos a tua palavra, seja todos os ministros aqui de louvor, os instrumentistas, cantores e nós. Eu não quero sair daqui igual como eu entrei. Eu quero sair daqui dizendo um compromisso contigo, Senhor. Eu sei que eu sou favorecido em tudo pelo Senhor, mas não adianta apenas saber. Eu vou mover em fé. Eu vou agir em direção a isso. Eu vou alinhar a sua vontade, que é me favorecer. A sua vontade. Tomar posse e viver o favor de Deus, independente das circunstâncias, dos momentos adversos que eu estou passando na minha vida. Eu decido crer que eu sou favorecido pelo Senhor. E Fernandópolis vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Porque hoje eu me posiciono como igreja, Senhor, e eu libero essa palavra sobre a tua igreja. E o teu favor esteja sobre esse casamento, sobre essa vida, sobre a saúde do teu filho, sobre os filhos, sobre as finanças, sobre todas as áreas. Sejam favorecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, vamos terminar com essa canção, em nome de Jesus. Favor de